Se você traduz eu não preciso somente como ich muss nicht, você está caindo em uma das maiores armadilhas do alemão e possivelmente está perdendo pontos preciosos na sua prova de certificação. Como seu professor e estrategista em provas de proficiência de alemão, eu vejo, meus amigos, alunos preparados escorregarem nesse detalhe o tempo todo. Ou seja, quando usar o müssen e quando usar o brauchen, já que ambos transmitem, então, essa ideia de precisar ou não de algo ou de fazer alguma coisa. Então, hoje, meus amigos, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar por que o nosso pensamento em português te prejudica na hora, então, de negar obrigações. E o principal, meus amigos, eu vou te entregar, então, a estrutura que os alemães nativos usam para você impressionar, então, aí, qualquer examinador da prova do Goethe ou do TEC. Então, já pega aí o teu caderno e uma caneta, presta muita atenção em cada passo que eu vou te apresentar aqui, porque no final do vídeo eu preparei aqui um desafio prático, então, sobre esse assunto para você resolver aqui comigo. Bist du bereit? Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Código B1. Hallo, meine Lieben! Eu sou Matheus Schaff, eu sou o seu professor de alemão. E antes da gente entrar aqui no nosso conteúdo desse vídeo de hoje, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal Alemão com Matheus Schaff. E também se lembrar de ativar o sininho ali das notificações para você ficar por dentro de todos os novos vídeos, então, que forem postados aqui. E se esse vídeo aqui te ajudar a tapar uma dessas suas lacunas ou te ajudar a resolver algum problema, uma dificuldade que você tinha com o alemão, não se esquece, deixa aquele teu like, deixa aqui um comentário para mim dizendo: Matheus, finalmente eu consegui então entender esse assunto. Não se esqueça também de clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e entrar no nosso grupo do WhatsApp do Código B1 para você ficar por dentro então de todas as novidades e principalmente para você receber os materiais em PDF com os resumos das nossas aulas daqui. Dito isso, meus amigos, seid ihr bereit, liebe Leute? Estão prontos? Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Pessoal, aula muito importante, tá? Principalmente aí, para você que está aí no nível B1, vai enfrentar uma prova de certificação muito em breve. Nós vamos falar, então, sobre o müssen e o müssen nicht e o brauchen nicht zu. Nós vamos, então, aqui aprender a expressar obrigações e necessidades em alemão, bem como as suas formas negativas. Então, presta muita atenção, tenha muito cuidado, então, aqui com todos os detalhes que eu vou te apresentar. Tá bom? Meus amigos, vamos entender então aqui nesse vídeo como que o müssen funciona nas suas formas afirmativas, nas suas formas negativas e restritivas também, ou seja, utilizando frases combinando o müssen e o nur. E também como que a gente vai substituir de forma avançada, meus amigos, e fluente então aqui, usando a estrutura do brauchen zu, brauchen nicht zu ou junto com o brauchen nur. Dominar, pessoal, essa transição aqui é o que diferencia, então, um aluno básico, de um comunicador independente, ou seja, muito em breve, sendo, então, um falante de alemão fluente. Vamos lá, então, meus amigos, vamos para a nossa primeira família aqui, então, que é a família do nosso verbo modal müssen. Meus amigos, o verbo modal müssen, ele expressa obrigação e necessidade. Eu quero que você entenda que toda vez que a gente utiliza o müssen em uma frase, a gente está trabalhando com alguma obrigação imposta por algum tipo de regra. Muitas vezes, pessoal, a gente está trabalhando também com leis, tá? Por exemplo, ou seja, você precisa virar à direita, ou seja, uma obrigação que você tem que fazer, porque, caso contrário, você pode sofrer um acidente. Ou necessidades absolutas, ou seja, aquelas coisas, então, que a gente precisa, ou seja, que é necessário fazer, então, porque, caso contrário, a gente pode ter alguma consequência negativa. Eu quero que você entenda que essas regras, que a gente aplica, então, aqui, com o nosso verbo modal müssen, elas podem ser tanto regras oficiais de uma empresa, de um estabelecimento, ou as próprias leis, como a gente comentou anteriormente, mas elas também podem ser regras, que uma própria família, então, ali estipula, ou uma sociedade, por exemplo. Então, se um pai ou uma mãe diz ali para um filho, você precisa fazer o seu dever de casa, tem uma obrigação, então, ali do filho, você precisa estudar para a prova. É uma obrigação, mas é uma regra, então, ali que está dentro dessa família, tá bom? Frequentemente, meus amigos, porém não obrigatório, tá? Entendam muito isso, a gente combina as nossas frases do müssen com a palavra sonst. E o que significa o sonst? O sonst significa senão ou caso contrário. Para quê, pessoal, que a gente faz isso? Para expressar essa ideia, então, de obrigatoriedade. E,
caso essa ação com o müssen, ela não aconteça, ela não seja realizada, normalmente nós temos uma consequência negativa que será expressa, então, ali pelo sonst. Já já eu vou te mostrar alguns exemplos. Beleza? Então, para a gente entender, pessoal, vamos partir do básico, né? Ou seja, o müssen sendo utilizado, então, aqui como uma obrigação positiva. Pessoal, aqui, né, quando a gente utiliza o müssen sem nenhum elemento negativo, a gente está dizendo, então, que algo é estritamente necessário, né? Preciso fazer aquilo. Ele é equivalente ao português a ter que ou precisar, no sentido agora de obrigação, pessoal. Entendo, então, que o müssen, né, ele trabalha com essa ideia de obrigação. Qual que é a nossa regra aqui para você lembrar quando utilizar o müssen? Entenda, pessoal, que o sujeito, aquela pessoa ali, então, da ação, ela não tem escolha. Então, se ela não fizer aquilo, normalmente nós temos uma consequência negativa se aquela determinada coisa, aquela determinada ação, ela não for realizada. Vamos a alguns exemplos? Acompanha só aqui comigo. Olha o que nós temos aqui, liebe Leute. Ich muss 8 Uhr bei der Arbeit sein. Essa frase é que ela já expressa um significado completo, tá? Eu poderia ter ela só aqui, ou seja, eu tenho que estar no trabalho às 8 horas. É uma obrigação minha. Caso eu queira expressar uma consequência negativa, eu vou utilizar o quê? O nosso sonst. Olha só como é que fica a frase completa, então, com a consequência negativa. Ich muss 8 Uhr bei der Arbeit sein, sonst bekomme ich Ärger mit dem Chef. Eu tenho que estar no trabalho às 8 horas, senão terei problemas com o chefe. Certo? Então, eu estou expressando aqui, pessoal, quando a gente, né, tem o nosso emprego, ele tem o nosso trabalho, a nossa obrigação está lá no horário, certo? Porque, caso contrário, né, a gente pode, então, ter problemas. Só lembrando, pessoal, que essa frase aqui com o sonst, tá? Ela acaba se tornando, então, opcional. Mas se você quiser deixar claro essa consequência negativa, é muito legal, né? Muito interessante, então, colocar ali a tua frase com o sonst. Beleza? Vamos ao próximo exemplo. Olha só. Wir müssen die Rechnung bis morgen bezahlen. Nós precisamos pagar a conta até amanhã. Vamos trazer agora a consequência negativa? Olha ali, ó. Wir müssen die Rechnung bis morgen bezahlen. Sonst bekommen wir eine Mahnung. Nós temos que pagar a conta até amanhã, porque caso contrário, nós receberemos, então, uma notificação de cobrança. Então, receber essa notificação de cobrança, né, que é expressa aqui por essa frase com o nosso sonst, é a consequência negativa caso aquela obrigação que nós temos ali na frase anterior com o müssen não seja concretizada. Legal? Vamos ao nosso terceiro exemplo. Olha o que nós temos aqui. Deutsch zu lernen, muss man viel üben. Ó, para aprender alemão, a pessoa tem que praticar muito, né? A pessoa precisa treinar muito. Vamos trazer agora uma consequência negativa disso? Olha só. Deutsch zu lernen, muss man viel üben. Sonst besteht man die Prüfung nicht. Ou seja, para aprender alemão, a pessoa tem que praticar muito, senão ela não passa na prova. Beleza? Esse tipo de frase aqui, pessoal, bom nível, né? Ou seja, quando você aí, candidato, né, à prova do Goethe, do TEC ou do ÖSDP1, montar uma frase ali com sonst, né? Você está mostrando um bom domínio, então, aí, do idioma alemão. Legal? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar um elemento negativo aqui com o nosso müssen. Ou seja, nós vamos acrescentar o nicht. Nesse caso agora, o que nós estamos expressando, pessoal? A gente está expressando uma ausência de obrigação. Ou seja, de não ser obrigado a fazer determinada coisa. É aqui que está a maior armadilha, né, para a maioria dos alunos. Por quê? Em alemão, negar o müssen, ou seja, com o müssen nicht, não significa que você está proibindo alguma coisa. Significa que apenas aquela obrigação ela foi removida. Ou seja, você não tem que fazer, né? Você não precisa fazer algo, tá? Então, qual que é a nossa regra aqui? O sujeito ele pode fazer a ação se quiser, porém não é exigido. Vamos aos nossos exemplos? Olha o que nós temos aqui. Du musst heute nicht kochen. Wir können Pizza bestellen. Ou seja, você não precisa cozinhar hoje, nós podemos pedir pizza. Mas, se você quiser cozinhar, né, fique à vontade. Entenderam, pessoal? Eu não estou estabelecendo, então, uma proibição, né? Quando eu digo du musst heute nicht kochen, eu não estou proibindo a pessoa de cozinhar. Eu só estou, então, tirando aquela obrigação dela, certo? Estou eliminando essa obrigação dela, então, no caso do exemplo aqui, de ter que cozinhar, tá? Vamos ao próximo. Olha o que nós temos. Ihr müsst heute keine Hausaufgaben machen. Ou seja, vocês não precisam fazer a tarefa de casa hoje, tá? Vocês podem fazer amanhã.
Então, não estou proibindo, né, de fazer o dever de casa, tá? Se quiser fazer hoje, pode fazer, melhor ainda, né? Mas, tá? Não é uma obrigação, então mais. Beleza? Terceiro exemplo, olha o que nós temos. Er muss nicht früh aufstehen, weil er Urlaub hat. Ou seja, ele não tem que, né? Ou seja, ele não precisa, então, acordar cedo porque está de férias. Ou seja, com o müssen nicht, eu acabo de tirar, então, essa obrigação ali da pessoa de ter que fazer algo. Eu quero que você tenha muito cuidado aqui, pessoal. Porque se o teu objetivo for para expressar uma proibição, dizendo que você não pode, não tem autorização, não tem a permissão, dizer que algo de fato é proibido de fazer, aí você vai ter que utilizar o nicht dürfen. Como, por exemplo, né? Du darfst hier nicht rauchen. Ou seja, você não pode fumar aqui. Você não tem permissão, você não tem autorização, ou seja, simplesmente é proibido fumar aqui. Tá bom? E agora, pessoal, ainda na nossa família aqui do müssen, o que nós tivemos, então? Nós temos o müssen sozinho como uma obrigação, sozinho entre aspas, né, pessoal? Porque ele sempre vai ter que estar acompanhado de um verbo principal na frase, né? Lembre-se, em uma frase com verbo modal, o verbo modal ocupa a posição 2 e fica conjugado. Verbo principal vai para o final e fica no infinitivo, tá? Então, müssen, obrigação positiva, müssen nicht, ou seja, agora eu tiro a obrigação daquela pessoa, né, de ter que fazer determinada coisa, e nós temos agora, então, o nosso terceiro elemento aqui, que é o müssen nur. Pessoal, isso aqui é muito legal, tá? Porque aqui eu estou expressando uma obrigação mínima. Então, o müssen nur, ele é utilizado, então, assim, vamos dizer, para tranquilizar a pessoa, né? Tranquilizar, então, ali alguém, ou mostrar que o esforço, né, exigido ele é muito pequeno, você só precisa fazer tal coisa, você só tem que fazer tal coisa, ou basta que você faça isso. Qual que é a nossa regra? Ele vai indicar, então, pessoal, que a solução para um problema exige apenas uma ação simples, tá? Vamos aos nossos exemplos, então, aqui, para a gente entender melhor. Olha só o que nós temos aqui. Du musst nur dieses Formular unterschreiben. Olha só, você só tem que preencher, você só tem que assinar esse formulário, né? Você só precisa assinar esse formulário, nada mais. E tá feita, né? O contrato ali, né? Por um ano, né? Do celular, né? Feito ali, meus amigos. Olha só a próxima, né? Sie müssen nur auf diesen Knopf drücken. Ou seja, o senhor só tem que apertar aqui esse botão, né? O senhor só precisa apertar esse botão, não precisa de mais nada. Estou percebendo, pessoal, que o müssen nur, ele dá essa ideia, então, de tranquilidade. Ou seja, você só tem que fazer isso, não precisa fazer nada mais. Ou seja, mostrando, então, que esse esforço exigido para fazer determinada coisa é mínimo, né? Ou seja, é algo bem simples. E o nosso terceiro exemplo, wir müssen nur noch die Koffer packen, né? Nós só precisamos fazer as malas agora. Todo o resto, né, já está tudo pronto. Beleza? Então, tá aqui, pessoal. O que nós temos? Müssen, obrigação positiva. Müssen nicht. Você não precisa fazer algo, tá? Mas se você quiser, você pode. Ou seja, o müssen nicht, ele tira aquela obrigação da pessoa. E o müssen nur expressa uma obrigação mínima. Você só tem que fazer tal coisa, basta que você faça algo. Legal? Agora, meus amigos, o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar o seu nível de compreensão do alemão, né? De domínio do alemão. Agora sim, pessoal, a gente começou aqui com o jogo de gente grande. Olha só, vamos falar sobre a família do brauchen, que é a nossa alternativa elegante, né? Ou seja, mais perto, então, daquilo que de fato o alemão nativo fala. Ah, Matheus, eu não posso, então, utilizar nenhuma daquelas três anteriormente? Não é isso, pessoal, que eu estou dizendo, tá? Mas muitas vezes, né, o alemão ele vai preferir essas opções que eu vou te mostrar aqui agora para determinadas situações, tá? Já a gente vai fazer as comparações ali. No alemão padrão, pessoal, primeiro, tá? Eu quero que você pare, então, agora o que você está fazendo, tá? E preste muita atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Olha só. O verbo, no alemão padrão, o verbo brauchen, que significa precisar, o que ele é? Ele é um verbo transitivo, né? Ou seja, um verbo do acusativo e que precisa obrigatoriamente de um objeto direto. Que a gente chama, então, né, no alemão de Akkusativobjekt. Por isso, pessoal, que normalmente ele é usado diretamente, né, com substantivos. Você concorda que quem precisa de algo? É assim que o verbo brauchen é utilizado. Por exemplo, ich brauche einen Kaffee, né? Ou seja, preciso de um café. No entanto, quando ele é acompanhado, então, da partícula zu, que é o nosso elemento especial, então, aqui da nossa aula de hoje, ele vai funcionar, pessoal, como um verbo modal.
e ele vai substituir, então, aqui o müssen em frases negativas ou restritivas. Olha só, fiquem muito atentos a esse detalhe, pessoal. Quando o brauchen, então, aparecer, né, com a partícula zu, ele vai atuar como um verbo modal. Ele não é um verbo modal, mas ele vai atuar como se ele fosse um verbo modal. E ele vai substituir o müssen em frases negativas ou restritivas, né? Quando a gente apresenta, então, ali uma restrição. Primeiro, pessoal, para a gente fazer bem as comparações aqui, vamos ver o brauchen como um verbo principal, né? Ou seja, com o significado de precisar algo, né? Precisar de alguma coisa. Olha ali. Vamos ao nosso exemplo. Ich brauche ein neues Handy für die Arbeit. Ou seja, eu preciso de um celular novo para o trabalho. Pessoal, o que nós temos aqui? O verbo brauchen, como a gente falou, é um verbo do acusativo. Quem precisa, precisa de algo, então, aqui para o trabalho. Do que eu preciso para o trabalho? Eu preciso de ein neues Handy. Esse daqui, meus amigos, é o meu accusative object. Esse é o primeiro uso, então, né, do nosso verbo brauchen, ou seja, junto aqui com um substantivo. Beleza? Agora, o segundo ponto, ó, o segundo exemplo que nós temos aqui agora. Brauchst du Hilfe bei dieser Übung? Você precisa de ajuda com este exercício? Quem precisa, precisa de algo, né? O meu verbo brauchen é um verbo do acusativo e o que a pessoa está perguntando? Você precisa de ajuda com esse exercício? Né? O que ele está precisando agora, então, aqui? Quem precisa, precisa de algo, né? Ele está perguntando se a pessoa precisa de o quê? De ajuda. Olha aqui, pessoal, o nosso substantivo. Hilfe é um acusativo object. Você precisa de ajuda com este exercício, então aqui o verbo brauchen, ele está atuando, né, simplesmente, então aqui, como um verbo principal, não precisa de zu nem nada, mas ele vai ter que vir acompanhado, então aqui, de um substantivo, tá? Essa frase aqui eu já quero mostrar para vocês aqui embaixo, tá na sequência, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Isso, vamos colocar aqui embaixo, daí já vamos ler las juntos, tá? Agora, pessoal, agora sim, né? Jogo de gente grande, tal, seja B1 aqui mesmo de alto nível. Vamos acrescentar, então, agora uma negação, né? Nós vamos colocar aqui o brauchen nicht, que é equivalente ao nosso müssen nicht que a gente viu anteriormente. O brauchen nicht, pessoal, ele é um substituto direto, né? Mais natural e mais comum para o nicht müssen, principalmente na linguagem falada. Só que nós temos um detalhe aqui, pessoal. Nós temos, na verdade, aqui o brauchen nicht zu. Por quê? Quando o brauchen ele for utilizado, então, para fazer negações, ou seja, você não precisa fazer tal coisa, ele vai atuar, então, como um verbo modal, ou seja, ele vai ocupar ali a posição 2. Obrigatoriamente, tu vai ter que ter um elemento de negação, como nicht ou o kein. Você vai precisar daí, obrigatoriamente, pessoal, da partícula zu. E o teu verbo principal, ele vai ficar lá no final, no infinitivo. Notem que a gente está tendo exatamente a mesma estrutura que nós temos com os modalverben, ou seja, com os verbos modais. Vamos trazer um exemplo aqui para você entender melhor. Olha só, du brauchst heute nicht zu kochen. Você não precisa cozinhar hoje, ou seja, eu estou tirando então ali aquela obrigação da pessoa da mesma forma que a gente fazia com o müssen nicht. Observem aqui, pessoal. Olha só, agora o nosso brauchen é um verbo modal, né? Entre aspas, tá? Ele está atuando como um verbo modal. Lembre-se comigo, em uma frase com verbo modal, o verbo modal ocupa a posição 2 e fica conjugado, né? Ó, du brauchst. Verbo principal vai para o final e fica no infinitivo. Então, a estrutura está idêntica aqui dos verbos modais. Só que qual que é o grande detalhe aqui, pessoal? Eu vou precisar obrigatoriamente desse zu mais o verbo ali no infinitivo. Du brauchst, além do nicht, né? Ó, du brauchst heute nicht zu kochen. Você não precisa cozinhar hoje. Vamos ao nosso próximo exemplo. Olha o que nós temos ali. Ihr braucht heute keine Hausaufgaben zu machen. Vocês não precisam fazer a tarefa de casa hoje, né? Vocês podem fazer amanhã, tá bem tranquilo. Então, olha ali. Verbo brauchen na posição 2, atuando como modal. Aqui nós temos a nossa negação com keine, né? Lembrando que quando a gente trabalha, quando a gente nega um substantivo, eu não posso negar com nicht, né? Mas sim, eu vou ter que fazer a negação com kein, keine.
e aqui está presente o nosso zu, logo ali antes do nosso verbo principal no Infinitiv. Ihr braucht heute keine Hausaufgaben zu machen. Ou seja, eu estou tirando, então, essa obrigação dessas pessoas aqui, por exemplo, ali dos filhos. Próximo exemplo. Er braucht nicht früh aufzustehen, weil er Urlaub hat. Ele não precisa acordar cedo porque está de férias. Destaque aqui, meus amigos, para o nosso zu. Muita atenção, muito cuidado. O zu, quando a gente trabalha com um verbo com prefixo separável, ou seja, com os nossos trennbare Verben, esse zu ele vai ocupar o meio do verbo, ou seja, ele vai ficar entre o prefixo e o verbo raiz. Olha só, aufstehen, né? Aufstehen é o nosso verbo no infinitivo. Vou colocar o zu ali no meio, aufzustehen. Vamos supor agora que eu tenho o nosso verbo mitnehmen, ou seja, levar alguma coisa junto comigo. Nós vamos ter o mitzunehmen. Vamos supor que nós tenhamos aqui o nosso verbo, vamos pensar num outro aqui, ausgehen, por exemplo, né? Ou seja, sair, auszugehen. Tá? Então, o zu, quando nós estivermos trabalhando, né, com verbos com prefixos separáveis, o zu ele sempre vai aparecer, então, aqui no meio, entre o prefixo e o teu verbo. Tá? Isso vale, né, pessoal, para outras situações, né, de infinitiv mit zu, né, quando a gente precisa colocar o zu em numa frase ali em que nós temos um verbo com prefixo separável lá no final, e esse zu ele vai se encaixar, então, ali dentro. Beleza? Mais um exemplo aqui, tem uma frase muito clássica, né, pessoal, que os alemães utilizam muito, tá, no dia a dia, que é Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, né? Ou seja, você não precisa se preocupar. Olha ali, ó. Du brauchst, verbo entre aspas, modal, né? Que está, o verbo brauchen, que está atuando como modal. Olha o nosso elemento de negação aqui, né? Que é o keine. Olha o nosso zu presente ali, logo antes, então, do nosso verbo principal no infinitivo. Beleza? Meus amigos, uma dica para você, tá? O significado é exatamente o mesmo de nicht müssen, mas ele soa muito mais idiomático, ou seja, muito mais comum e muito mais natural essas frases aqui, então, com o brauchen nicht so. Tá? Então, se a gente fosse pensar assim, ó, se eu fosse lembrar, né, de todas as situações que eu tive conversando, então, ali com alemães, ou seja, ali falando com eles, eu já percebi, né? Ou seja, era fácil, então, da gente identificar que é difícil a gente ouvir o müssen nicht, né? A gente vai ouvir muito mais o brauchen nicht so. Tá? Então, considere falar isso daqui, escrever lá no seu texto, e principalmente, né, porque isso aqui vai estar presente no seu nível B1 e pode muito bem estar presente lá na sua prova, e também você pode utilizá-lo, né, de maneira, então, prática. Certo? Meus amigos, agora um ponto bem importante, tá? Olha só, existe um ditado, né, bem famoso, né, nas escolas, né, alemãs, né, para fazer com que os alunos lembrem, então, dessa partícula zu quando for utilizada ali com o brauchen. O que diz esse ditado? Olha só. Wir brauchen ohne zu gebraucht, brauchen gar nicht zu gebrauchen. Und was bedeutet das? Né? O que significa isso? Quem usa brauchen sem zu não precisa usar o brauchen de jeito nenhum. Ou seja, não se esqueça do zu, pessoal. Se você for utilizar aqui o brauchen, nesse sentido, então, né, de você não precisa fazer determinada coisa, tá? Ou seja, para fazer uma negação, para tirar essa obrigação ali da pessoa, você obrigatoriamente precisa utilizar o zu, tá? Agora nós temos um detalhe, pessoal, um detalhe sobre a Umgangssprache, né? O que é a Umgangssprache? É a linguagem do dia a dia, tá? Ou seja, aquilo que os alemães falam, então, no dia a dia, que muito em breve você vai estar ouvindo lá também. A linguagem coloquial, né? Esqueci de colocar o M aqui, ó. Muitas vezes você vai ouvir os alemães estruturando frases com o brauchen nicht, só que sem o zu. Vale notar, pessoal, que isso é gramaticalmente incorreto, tá? Gramaticalmente falando, isso é incorreto, mas que é comum e aceito no dia a dia. Então, na sua prova, você vai utilizar o brauchen nicht zu. Tu precisa colocar o teu zu lá. Legal? Então, assim, ó, qual que é a nossa frase correta? Du brauchst das nicht zu machen. Você não precisa fazer isso. Eu estou tirando a tua obrigação, né? Essa é uma frase gramaticalmente, então, correta. Du brauchst das nicht zu machen.
Agora, como é que o alemão pode falar todos os dias? Du brauchst das nicht machen, né? Ó, du brauchst das nicht machen. Du brauchst das nicht machen. Gramaticalmente incorreto, porém é uma frase usual, tá? Os alemães poderiam falar tranquilamente. Então vamos colocar aqui um meio certo, né? Que nem a prof fazia, né? Corrigindo as nossas provas, né? Lá nos bons e velhos tempos, né? De ensino fundamental, tá? Legal, meus amigos, tudo certo? Então tá aí. O brauchen nicht zu, então, é o nosso protagonista aqui, então, né, dessa nossa aula de hoje, beleza? Ele que é o mais especial de todos, tá? Agora vamos trazer um outro elemento aqui, né, para melhorar, então, a tua percepção do alemão. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre o brauchen nur, que é equivalente ao müssen nur, né? Então, assim como na negação, o brauchen, ele também substitui o müssen quando há agora uma restrição, ou seja, utilizado com o nur, com o significado de apenas ou só. Qual que é a nossa estrutura, então, aqui, pessoal? A gente vai ter o nosso brauchen ali, mais uma vez, ocupando a posição 2. Vamos ter agora a presença do nosso nur, que significa só, somente, né, ou apenas. Vamos ter a presença do nosso zu, mais uma vez, e nós vamos ter o nosso verbo principal no infinitivo, ou seja, na sua forma natural. Vamos aos exemplos, então, aqui. Olha só o que nós temos. Du brauchst nur das Formular zu unterschreiben. Você só precisa assinar o formulário, né? Mais nada, tá? Lembra daquela nossa ideia lá de tranquilizar, né? Ou seja, de mostrar que o esforço é mínimo, tá? É essa a ideia que a gente está transmitindo aqui com o nur. Próximo. Sie brauchen nur auf diesen Knopf zu drücken. O senhor só precisa apertar esse botão aqui, né? E não precisa fazer mais nada. E o terceiro exemplo, wir brauchen nur noch die Koffer zu packen. Nós só precisamos arrumar as malas agora. Em todas as frases a gente percebe verbo brauchen atuando como um verbo modal, acompanhado do nur. Ali, né? O verbo brauchen atuando como verbo modal, ocupando a posição 2, conjugado. Depois, lá no final, nós temos o nosso verbo principal no infinitivo. Olha aqui, pessoal, todos os verbos estão na sua forma natural. Unterschreiben, drücken, packen. Eles estão precedidos, né, ou seja, sempre acompanhados, então, aqui, da nossa partícula zu. Então, lembre-se, toda vez que tu utilizar o brauchen nicht ou o brauchen nur, obrigatoriamente você vai precisar utilizar a partícula zu. Eu quero que vocês entendam, pessoal, né, qual que é essa regra de ouro, então, aqui do brauchen. Ele nunca substitui o müssen, né, em frases afirmativas puras, tá? Em alemão, um alemão, né, nunca dirá o seguinte, ó, ich brauche zu arbeiten, né? Eu quero que você entenda, pessoal, que o uso do brauchen zu, ele é permitido, tá? Quando houver, somente, né, quando houver palavras restritivas na frase, tá? Então, tu não podes utilizar, né, o verbo brauchen como substituto direto só do müssen, né? Então, o que o alemão falaria aqui, ó? Ich muss arbeiten. Eu preciso trabalhar, né? Tu não pode jamais dizer ich brauche zu arbeiten. Agora, se eu tivesse uma negação, ich muss nicht arbeiten. Aí eu posso substituir pelo ich brauche nicht zu arbeiten. Nós temos que ter um elemento restritivo ou negativo, então, aqui na nossa frase. Beleza, meus amigos? Conseguiram pegar essa parte aqui? Vamos fazer, então, aqui, olha só, uma breve revisão, né? Olha ali, ó, para facilitar, então, aqui a tua compreensão. Se a minha intenção é expressar uma obrigação positiva, qual vai ser a minha estrutura com o müssen? Ich muss arbeiten. Qual que é a estrutura equivalente com o brauchen? Não temos, pessoal. Tá? Lembrando que eu não posso dizer, né? Ich brauche zu arbeiten, tá? Então, esse aqui é o único momento, né, que nós não vamos ter uma equivalência. Se eu quero expressar agora uma falta, né, uma ausência de obrigação, ich muss nicht arbeiten. Qual que vai ser o nosso equivalente com brauchen? Ich brauche nicht zu arbeiten. Com o substantivo agora negativo, como é que nós vamos ter? Ich muss keine Angst haben. Só que é muito mais usual, pessoal, até soa estranho às vezes, né? Apesar de estar correta essa frase. Mas é muito mais usual, muito mais comum a gente ouvir Ich brauche keine Angst zu haben. Eu não preciso ter medo. E se for para expressar um esforço mínimo, você só tem que fazer isso, só precisa fazer tal coisa. Ich muss nur warten, né? Eu só preciso esperar. Ou, com o brauchen, ich brauche nur zu warten. Então, lembre-se, pessoal,
o müssen, só com o müssen ali, para expressar então essa obrigação, nós não vamos ter um equivalente então aqui com o brauchen, né? Para os outros nós vamos ter. Só que você jamais pode esquecer. Em todos eles, né? Com brauche nicht, brauche kein e brauche nur, eu sempre vou ter o meu zu, tá? Então, qual que é o nosso modus operandi aqui, né, pessoal, de quando usar qual? Olha só, para você nunca mais precisar ficar se perguntando, né? Tu sempre vai se perguntar, né, qual que é o teu passo 1? Qual que é a tua intenção principal? Se a tua intenção é expressar uma obrigação absoluta, eu tenho que, é obrigatório fazer isso, a dúvida já acaba aqui. Usa apenas o müssen. Por exemplo, ich muss lernen. Agora, se tu quer expressar uma ausência de obrigação, não precisa, né, não ter que fazer, ou expressar uma restrição, só precisa, né, basta você tal coisa, basta você fazer tal coisa, vamos para o nosso passo 2. Escolha agora o teu nível de formalidade de fluência. Qual que é a nossa opção básica, então, direta aqui? Mantenha o müssen e adicione, então, a partícula de negação, nicht ou kein, ou de restrição com o nur. Ich muss nicht lernen. Eu não preciso estudar. Ou ich muss nur lernen, né? Eu só preciso, então, estudar. E a nossa opção elegante, né, então aqui idiomática, né, ou seja, que é mais próxima daquilo que os alemães, então, os nativos realmente falam, tu vais trocar o müssen pelo brauchen. E essa é a forma, né, que o pessoal mais utiliza no dia a dia. Vamos para o nosso passo 3. Vamos ter que aplicar a nossa regra do zu lá no final da frase, né, fechando, então, a nossa Satzklammer, que é a nossa estrutura padrão, né, que nós temos, então, ali que os verbos modais possuem. Verbo modal na posição 2, que agora, né, vai ser utilizado aqui o brauchen, verbo principal lá no final no infinitivo. Então, se tu escolher usar o brauchen, obrigatoriamente vai precisar colocar, então, o zu imediatamente antes do verbo principal ali no final da frase. E isso daqui, meus amigos, olha aí a nossa estrutura. Sujeito, né? Opa, não é sujeito, né? Mas sim sujeito, mais o brauchen, mais o nicht, o kein ou nur, restante das informações, lá no final, o zu mais o infinitivo. Por exemplo, ich brauche heute nicht zu lernen, né? Ou seja, eu não preciso, então, estudar hoje. Legal? E para a gente finalizar, meus amigos, essa nossa aula, então, com chave de ouro, vamos a alguns desafios aqui, né? Vamos começar a nossa rodada 1, né? Com o jogo do certo ou errado. Olha ali, meus amigos, o que nós temos? Vamos supor, então, vamos supor não, né? Nós temos essas duas frases aqui, ó. Esse é o nosso primeiro desafio. Vai fazendo aqui comigo, tá? Vai anotando as tuas respostas, depois me conta, então, aqui nos comentários como é que você saiu nesse nosso desafio aqui, quantas delas você acertou. Se você errou alguma, diz assim, ó, Matheus, eu errei tal, mas agora eu sei que a resposta correta é essa daqui. Reconheça o teu erro e coloque a forma correta, então, para você nunca mais esquecer, tá bom? O jogo do certo ou errado, meus amigos. Letra A. Er muss nicht zu arbeiten, weil heute Sonntag ist. B. Er braucht heute nicht zu arbeiten, weil es Sonntag ist. Tempo. Qual que é a correta aqui, meus amigos? Se você marcou a letra B, parabéns. Por quê? Porque justamente aqui, pessoal, nós temos a frase com, ó, er braucht heute nicht zu arbeiten. Ou seja, eu estou tirando a obrigação dele. Ele não precisa trabalhar hoje, pois é domingo, certo? Nessa frase aqui, pessoal, né? Er muss nicht zu arbeiten. Lembre-se, qual que é o erro dessa frase aqui? O müssen, pessoal, é um verbo modal puro, né? Vamos dizer assim, um verbo modal original, tá? Ou seja, não é como o brauchen, que está atuando aqui como verbo modal. O müssen, pessoal, ele jamais permite o zu. Por isso que essa frase aqui está errada. E aí, você acertou? Já vai escrevendo aqui para mim nos comentários. Desafio 2, meus amigos. Olha ali a frase. Du brauchst nicht das ganze Buch lesen. Ou letra B. Du brauchst das ganze Buch nicht zu lesen. Was ist korrekt, meine Lieben? Tempo. E agora, pessoal, was ist richtig? Se você marcou a letra A, você errou, tá? Resposta correta é a letra B. Por quê, pessoal? Olha ali, ó. Du brauchst das ganze Buch nicht... Opa, lembre-se, né? Se nós temos o nicht, pessoal, brauche nicht, obrigatoriamente, né, nós temos que ter aqui, então, o nosso zu e o verbo lá no infinitivo. Ah, Matheus, mas tu explicou ali, né?
Du brauchst nicht das ganze Buch lesen, que os alemães falam isso no dia a dia. Pessoal, isso é linguagem coloquial. O alemão padrão não permite isso, tá? Ou seja, é gramaticalmente incorreto. Se quer passar na prova, então aprenda a forma correta, né? Gramaticalmente correta, tá bom? Essa daqui seria aceitável, né? Ou seja, ali no dia a dia ela soa muito estranho, tá? E não custa nada, né, pessoal? É só uma palavrinha ali de 2 letras, né? Só acrescentar ali o zu e tu já está garantido. Legal? Du brauchst das ganze Buch nicht zu lesen. Beleza. Vamos para a nossa rodada 2 agora aqui, meus amigos. Preenchimento de lacunas. Olha só. Vamos expressar agora uma obrigação mínima. Nós temos aqui, então, deixa eu ver se eu... Assim, né? Assim vai ficar um pouquinho melhor, ó. Olha ali a frase. Eu quero expressar agora uma obrigação mínima. Herr Silva, Sie, dieses Dokument nur... Opa, temos o nur, então, aqui, né? Só para dizer, ó, você só precisa fazer isso. E aí, meus amigos, o que nós vamos acrescentar, então, aqui nessas 2 lacunas? Vamos lá? Falem para mim. Herr Silva, Sie brauchen dieses Dokument nur zu unterschreiben. Tá? Então, tá ali, ó. Você só precisa, então, assinar esse documento. Matheus, eu poderia utilizar o müssen? Poderia, tá, pessoal? Mas o brauchen zu, ele é mais elegante, né? Ou seja, ele é mais avançado, ou seja, a forma como as pessoas, os alemães, mais vão utilizar. Sie müssen dieses Dokument nur unterschreiben. Eu confesso para vocês, parece que, às vezes, essas frases aqui com o müssen nur, elas parecem estar erradas, né? Incrível, tá? Pode ser só uma percepção minha, né? Mas as formas com o brauchen, elas soam mais naturais, tá? Soam mais bonitas, né? Soam melhores, então. Legal? E aí, você acertou o nosso desafio 3? Vamos agora para a nossa rodada 3, nossa rodada final. Então, aqui, né, o desafio, então, chefão, meus amigos. Transformação B1. Isso aqui não é 3, né? Isso aqui é o nosso desafio numa FIA, tá? E o último aqui, então, dessa nossa terceira rodada. Olha a nossa frase básica, então aqui nós vamos ter que fazer agora uma transformação com o brauchen, certo? Ihr müsst heute keine Hausaufgaben machen. Vou te dar alguns segundinhos para você colocar aqui agora, então, nos comentários aí a sua resposta. Já dá aquele enter e não se esquece de já deixar, então, aquele teu like aqui no vídeo se você está aproveitando o conteúdo, tá bom? Vamos lá, meus amigos, escrevam ali. Ihr müsst heute keine Hausaufgaben machen. E aí, como é que fica a nossa frase aqui com o brauchen, né? A nossa transformação. Vamos lá, então. Also, ihr, continuamos aqui com ihr, né? Que é o nosso sujeito. Ihr braucht, né? Com o verbo conjugado, então ali na posição 2. Ihr braucht heute keine Hausaufgaben. O que a gente não pode esquecer, meus amigos? Zu machen. Vocês não precisam fazer dever de casa hoje. Olha ali, então, o nosso verbo brauchen, na posição 2, conjugado. Verbo principal, lá no final, no infinitivo. O zu acompanhando o verbo aqui no final da frase. E nós temos aqui o nosso elemento negativo, que é o keine. Ihr braucht heute keine Hausaufgaben zu machen. Legal, meus amigos? Espero que essa aula, então, tenha te ajudado a entender melhor aqui, né, as funções e os usos, então, do müssen e do brauchen. Lembre-se, então, né, de que apesar de eles serem muito parecidos, tá? Né, nós temos detalhes especiais ali, né, para o müssen, né? Porque a gente só pode, para uma obrigação positiva, só vai poder utilizar o müssen, né? Sem o zu. Agora, para o brauchen, né? Obrigatoriamente, brauchen, du brauchst das nicht zu machen oder du brauchst das nur zu machen. Sempre vamos precisar, então, ali da nossa partícula zu. Legal, meus amigos? Espero que você tenha aproveitado, então, o conteúdo dessa aula. Se você gostou, não se esquece, deixa aquele teu like. Se é a sua primeira vez assistindo aqui uma aula do Código B1, não se esquece, já se inscreve, então, aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Não se esquece de acessar o link aqui embaixo e entrar para o nosso grupo do Código B1 lá do WhatsApp para você receber os resumos em PDF, então, aqui das nossas aulas e ficar por dentro de tudo, então, que vai acontecer por aqui. Tá bom, meus amigos? Herzlichen Dank, muito obrigado a presença e a participação de cada um de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Also, liebe Leute, macht's gut, bis dann, tschüss!